Show me the money. Uou! Tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro, Henrique Stetter. Fala, Lucas Collazo, que honra bom, fazer meu esse irmão? programa com você hoje, meu querido. Eu tô muito ansioso pro programa. É sempre uma honra, só que sempre hoje é. é especial. Hoje é bem especial. Sempre é especial, mas hoje é mais especial. Sempre é muito especial. Sempre. Porque hoje tem até uma parada meio afetiva com o tema do programa, com o convidado, né? É verdade. Tem toda uma história por trás, então a gente já vai explicar melhor para vocês, mas só um recado rápido para vocês. Cadeira da Marelli Stock Pickers, tá? Você que gostou da nossa cadeira, já estou sabendo, Henrique Stetter, que nós estamos fazendo muitas vendas. Pô, era o mínimo que eu Já podia estou esperar. sabendo que a galera tá comprando, a gente agradece muito aí, você que é nosso fã, você que gosta do nosso programa e que quer ter uma cadeira da Marelli em casa. Ou você que não é fã, compre também uma cadeira da Marelli Stock Pickers para você conhecer o podcast e ter uma coluna mais saudável. Posso propor uma coisinha também? Pode propor o que você quiser. Você que comprar a cadeira amarela, poste no story, nos Perfeito, marque. Teremos Henrique Stetter. toda a honra de compartilhar nosso perfil. Marca lá, @StockPickers_, tá? A gente vai recompartilhar todas as publicações da cadeira. Então, quando você receber a cadeira em casa, monta ela e posta, que a gente vai ficar muito feliz de colocar aqui, tá? Vai ter o link aqui na descrição, Nando Lima, o aniversariante do dia, que Oh, tá fazendo os seus 30 anos de idade, vai colocar o link aqui embaixo e tem um cupom também de desconto, tá? Que é desconto Stock Pickers, tá? Stock Pickers, É isso aí. desconto. 5% de desconto, mais frete grátis. 5% mais Pra todo frete Brasa. grátis para você receber essa cadeira maravilhosa na sua casa. Pronto. Recado dado da Marelli Sophie Trader para você ter uma coluna mais saudável e sua carteira também. É isso aí. Desde quando eu Fiz comecei a agora o usar, slogan. parei de ir na físio. E eu parei de perder dinheiro. Ixi, Então fica a dica aí para essa você. parte, fale por você. Bom, o episódio de hoje será muito especial. Vou contar uma história rápida aqui para já jogar para o nosso convidado terminar de se apresentar e a gente começar nossa pauta, que será recheada. Mas eu entrei no mercado há mais ou menos 6 anos atrás. Foi quase quando a gestora que está aqui conosco hoje nasceu. Você já tinha bigode nessa época? Não tinha bigode. Eu não tinha nenhum pelo facial nessa época. É mesmo? Nada. Só facial? Nada. Ah, então tá. Nem esses outros pelos que você tá falando. Eu comecei minha carreira como assessor, né? E a gente tinha uma preocupação muito grande de fazer uma boa alocação de carteira diversificada. Inclusive, o grande doutor responsável por essa confecção das carteiras era Felipe Helvas, que é um grande amigo nosso, já esteve aqui como convidado, um grande alocador do nosso país, e a gente ele vinha até o nosso aquário falar sobre o mercado. E eu lembro claramente como se fosse hoje, assim, um dos momentos mais esperados da fala dele era quando ele ia dizer o que o homem que está aqui conosco hoje pensava sobre o mercado. Era uma das falas mais esperadas. Porque ele tem passagem em grandes instituições, né? Trabalhou na Tesouraria do Santander, né? Foi principalmente lá, um dos grandes nomes de uma das maiores franquias da história do mercado quando se fala de fundos de investimento, que é a franquia do Safra Galileu, né? Se tornou uma das maiores e mais emblemáticas, e saiu de lá, né, levando toda essa expertise meio que para replicar o trabalho que estava sendo feito lá no Safra Galileu, na gestora cuja qual ele é sócio fundador, que é a Adam Capital, e se tornou também uma das gestoras mais representativas do nosso país. E eu lembro muito bem que na época isso era muito chamativo, porque era muito diferente do mercado hoje. Tinha bem menos fundos nas plataformas abertas, não tinha o volume financeiro que tem hoje, né? A gente a gente passou por um processo importante de financial deepening, né? Os juros baixou, a galera foi atrás de produtos, mas mesmo assim, antes de todo esse movimento acontecer, eles já eram muito relevantes no mercado, que ou era gestora de banco, ou era os grandes nomes da antiga, né? Aquela galera que tava quando tudo era mato. Ele era o único nome que meio que despontava dessa turma, que não era nem de um grande banco, não era nem um nome mais antigo, mas já chamava muito a atenção e fazia uma coisa que inclusive eu falei nos meus stories hoje, que operava muito bem lá fora.
A turminha do mercado ganhou muito dinheiro ano passado, tomado em juros nos Estados Unidos, inclusive eles, né? Ganharam bastante dinheiro. Mas na época que ele fazia internacional, não era toda a casa que fazia e fazia bem. Né? Então, isso é um pouco da história que permeia aqui o nosso convidado. É uma honra receber você aqui hoje, Márcio Appel, que é sócio fundador e CIO da Adam Capital. Eu esqueci alguma coisa da sua carreira? Quem é você no mercado, Márcio? Não, acho que não. Acho que cobriu bem. Obrigado pelo convite, primeiro. Prazer estar aqui, apesar de ser em São Paulo. Que é conhecido como um problema para mim. Então, fiz esse esforço por vocês. Obrigado, a gente fica feliz. A gente fica bem feliz. Mas quando quiser que a gente vá pro Rio, também vai ser um pode prazer. chamar. No Rio eu sempre recebo com o maior prazer. Não tem esse problema, não. Não, acho que a carreira é essa mesmo. Acho que uma das coisas que as pessoas esquecem, na época do Santander, o Santander chegou a ser o principal gestor de multimercado de varejo. Na época a gente chegou a fazer propaganda com o Ronaldinho, não sei se vocês lembram, na televisão. Não tinha propaganda de fundos na televisão. Não. É que você... Não, era... Você devia ter 10 anos de idade. Você devia ter 10 anos Mas de eu idade. estou... tá tudo retratado, estudo muito sobre... E dá pra saber que é normal uma propaganda de um fundo na televisão aberta com o Ronaldinho Gaúcho? Naquela época ainda, não. Eu lembro Horário nobre. Horário nobre. Tá maluco. Horário nobre. Então, começou no Santander com esse negócio de diferenciação, né? Você não tinha, na época, nenhum banco fazendo negócio de multimercado. E o Santander tinha aí o desafio de atrair clientes e era uma maneira de gerar diferenciação. Então, caminhou para isso. E a história do Safra é uma sequência disso, né? Na verdade, né? Porque isso é que chamou a atenção para mudança para o Safra e daí o Galileu. Muito bom. Eu vou puxar um pouquinho já aqui para nossa conversa, Henrique, porque Manda bala. no começo eu queria explorar um pouco isso, né? Todo mundo que entrou na minha época ali no mercado escutava muito sobre essa história do Galileu e ela é muito famosa para quem é entusiasta de fundos, entende alguma coisa do mundo das gestoras, né? O que rolava ali naquela cozinha para ser esse sucesso todo, criar essa placa? Qual que era o molho especial da casa? A ideia era fazer posições equilibradas, né? Com o valor esperado no médio e longo prazo. Essa era o que tentava fazer no Santander. E foi a tecnologia que a gente tentou fazer, e teve muito sucesso no Safra, e é como a gente começou a Adam. Então, nesse ponto não teve mudança, né? Obviamente, boas pessoas em todos os lugares, faz parte do ingrediente, mas era a capacidade de equilibrar posições que muitas vezes tivessem correlação negativa, de curto prazo, mas que ganhassem dinheiro no longo prazo. Bem interessante. Agora, tem uma questão, falando um pouco mais já dessa passagem, né? Desde o começo ali do Safra Galileu pro trabalho que é feito hoje na Adam, né? Muitas coisas mudaram ali na gestão, né? Nesse caminho, né? Teve muito aperfeiçoamento, mudança de estilo. Teve algum momento da história, não lembro aonde eu ouvi ele falar, mas eu lembro que ele disse, né, sobre tá meio que trazendo uma pegada de long short global, né, de estar fazendo essa seleção de ativos, né, de ações fora do Brasil e fazendo essas contraposições em pares, né, e a casa passou a ter uma concentração maior em ações, né, que a gente chama de equities, né, mas passou a ter uma concentração maior nesse tema. Eu queria saber como que foi esse processo de mudança e trazer um pouco do como que tá hoje. Mantém Perfeito. esse mesmo layout? Como é que ficou? Então, a gente, acho que foi 17, talvez, final de 17. A gente tinha os produtos macro já com patrimônio razoável e o mercado de juros era um mercado limitante. E uma das coisas que, ao longo dos anos, eu fiz bem era o negócio de ações internacional, stock picking. E a ideia não era ter uma alocação direcional, especialmente grande no negócio internacional, mas ter um book relevante no negócio internacional. Então a gente montou uma equipe ali para a parte de análise de ações internacionais, de novo, no mesmo princípio de buscar não pegar empresas de alta capitalização, ou seja, não são pequenas empresas onde detalhes sejam relevantes, mas empresas que vão surfar ondas grandes, né? E fazer alocação
em função desses critérios. Tá? E para o short é a mesma coisa. E depois, passado alguns anos que a gente seguiu nessa estratégia, que é uma estratégia que não tinha, né, anteriormente, o que a gente percebeu, e foi um motivo da diferenciação, por exemplo, dos fundos multimercado para os fundos de previdência, é que várias dessas empresas, como elas tinham volatilidade, por exemplo, no dia do resultado muito alta, se casasse com uma situação de mercado que outras posições não estivessem performando adequadamente, forçava, porque a gente é sempre muito rigoroso, a uma situação de stop. Tá? E a gente sempre foi muito rigoroso com relação ao controle de risco. E essas posições macro, que era o feijão com arroz, depois acabariam vitoriosas. Mas a gente teve que sair dessa posição porque a gente teve uma volatilidade alta gerada pelo resultado de uma empresa ou de outra empresa, ainda que se depois recuperasse não fazia mais diferença, porque a gente já tinha saído da posição. Você sempre fica na dúvida depois de um tempo, certo? Você passa 6 meses, pode ser que seja... Ou é azar, certo? Ou de fato está atrapalhando. Mas passou tempo suficiente para a gente chegar à conclusão que de fato foi uma distração que atrapalhou o resto da condução da gestão. E a gente, final do ano passado, a gente refocou a diretriz da companhia para voltar realmente para o negócio, para o feijão com arroz, que é o que eu faço há 20 anos. Né? Focar no negócio macro, tentando equilibrar posições e com alguns aperfeiçoamentos na mesma estrutura antiga macro. Então, a gente diminuiu, obviamente, a parte de renda variável, focando na parte de gestão e economia. A gente trouxe mais um sócio para a parte de gestão. Agora, uma das coisas que aconteceu ao longo desse período é que nesse processo você sente, eu senti, e eu acho que todos sentiram, numa mesa um pouco mais acomodada. Então, uma das maneiras da gente revitalizar a mesa e aumentar o nível de discussão foi pegar um pedaço do risco e passar para a mesa. Então, hoje a mesa tem 25% do risco da companhia, do limite de risco da companhia. Então, não é 25% do risco que está sendo usado. Né? Eles podem, se eu estou com pouco risco, eles podem ter a maior parte do risco. E um pedaço da remuneração deles ser vinculado ao resultado da operação na mesa. Então, isso ajuda na parte de retenção, ajuda no dinamismo da mesa. E eu acho que isso, aos poucos, a gente já percebe uma mudança razoável de dinâmica. Então, o que a gente fez foi voltar ao que estava antes. Que depois de tempo suficiente, na nossa leitura, a estatística se mostrou indiscutível de que realmente esse processo foi uma distração. Isso não significa que a gente tenha alocado especialmente mais liquidamente em ações, né? Mas, obviamente, um book long and short nesse ponto maior. Às vezes o long and short era com índice, mas era um book que tinha uma parcela grande de ações individuais internacionais. Mas a gente vai seguir operando e faz parte do que sempre fiz. A parte de índice, inclusive índices internacionais, seja S&P, seja DAX, seja qualquer outro que for. A maior parte do risco em ações, seja comprado ou vendido, vai voltar a ser, né, já voltou a ser em índice e não em ações individuais. Não significa que a gente não possa fazer eventualmente, mas não vai ser a maior parte do risco. Tá? Então é isso. Back to the basics é o que a gente refez aí ao longo dos últimos meses. Foi bem claro, muito claro. Henrique Stetter, eu estou satisfeito aqui com uma baita de uma explanação de como está a gestora agora, mas assim, vamos falar do cenário, né? Com certeza. Vamos falar do cenário. Concordo. Vamos começar falando um pouquinho sobre os Estados Unidos, então, Márcio. A gente teve nas últimas 2, 3 semanas dados de atividade mostrando ainda uma resiliência muito forte, né, da economia por lá. E eu queria entender o que você tem enxergado desse cenário, né? Muito se fala até mesmo de uma possibilidade, né, mais recente de o Fed ter que subir os juros para, de repente, mais de 6%. Tem esse debate atualmente entre os gestores. Enfim, como está a sua visão a respeito de todo esse risco norte-americano? Então, ano passado, o medo era o contrário, né? O medo era que, com relativamente poucos juros, a gente teria um hard landing. E daí, a performance da Bolsa Americana, que foi especialmente ruim ano passado,
um pedaço pelo medo de recessão. Né? Esse é um cenário que a gente nunca comprou. Né? A gente sempre achava que seria fácil o soft landing. Tinha muito espaço, porque não tinha alavancagem financeira. É difícil você ter uma recessão forte sem muita alavancagem financeira. Né? Você tinha as famílias que pouparam muito ao longo do período do Covid. Então tinha muito colchão para ter uma grande recessão. Quando saiu o último dado de criação de vagas nos Estados Unidos, o risco passou para o outro lado. Que talvez, em vez da gente estar convergindo, ou seja, desacelerando lentamente, porque obviamente o patamar... Estados Unidos é capaz de absorver sem que o desemprego siga caindo, né? O desemprego não pode cair para sempre, certo? Senão ele vira negativo, não existe desemprego negativo. Mais ou menos uns 180 mil postos de trabalho por mês é o que dá para os Estados Unidos absorver. E ainda manter o desemprego estável. Pode ser uma discussão um pouco mais para cá, um pouco para lá. Quando sai o último número, que é absurdamente acima desse valor, e significativamente acima do que todo mundo estava esperando, você começa a ficar na dúvida se esse nível de taxa de juros está sendo capaz de gerar a convergência do nível de criação de vagas, por exemplo. Em vez de você estar lentamente... Porque uma coisa é você estar gerando 350 mil vagas, depois 320, depois 300, depois 270. Você fala, não, ainda não chegou, né, num patamar que seja sustentável, mas a gente está caminhando para isso. Né? Estamos caminhando. A taxa de juros parece estar gerando restrição suficiente, porque daqui a pouco a gente vai estar gerando uma quantidade de vagas que é compatível com o número de trabalhadores que a economia gera. E esse número parece que a gente fez o caminho contrário. Começou a ter o risco da gente começar a divergir. A taxa de juros não só está sendo pouco para gerar essa convergência, como talvez ela esteja longe o suficiente para que a economia voltou a acelerar. Né? Tem o risco, vamos dizer assim, dela ter voltado a acelerar. E quando você pega as aberturas dos dados de inflação, por exemplo, vários núcleos de fusões são bem menos animadoras do que o número geral. Tá? O que gera um grau de preocupação alto. Você soma isso com uma expectativa para o caso de juros nos Estados Unidos, onde o mercado já prevê, no Treasury de 5 anos, por exemplo, uma queda razoável do patamar que a gente vai chegar. Então, se a gente vai chegar a 5,25, a gente tomou recentemente, quando a gente tomou, na última vez, a gente tinha tomado ano passado, era 3,70. Agora de manhã estava 4,30. Você está negociando a 4,30, já na expectativa que a taxa vai subir, em período de 5 anos, a taxa vai subir para 5,25 e depois já vai cair, de forma que a média no período de 5 anos seja 4,30. Perfeito. Parece do lado otimista. Não seria otimista se você achasse, não, ele está subindo ainda, mas a gente já está convergindo, parece tudo razoável, certo? Como a gente já está convergindo, ele está subindo a taxa de juros, pode ser que já vai parar e vai começar a cair. Quando você tem um sinal de que as coisas deram um blip na direção contrária, e foi um blipão, entre aspas, certo? Você começa a ficar preocupado que talvez precise mesmo de um hard landing. Essa é a verdade. A chance do hard landing talvez tenha aumentado, não diminuído. Porque a economia começou a acelerar de novo, talvez. Então parece assimétrico os juros a 4,30. Parece mais provável ainda que a gente caminhe para mais perto do dinheiro do que para baixo. Né? Principalmente se a taxa for acima de 5,25. Então ali parece uma relação de retorno muito favorável para a gente, a posição ali tomada nos juros americanos pós esse indicador. Não era o nosso cenário básico, porque não era o que vinha acontecendo. Sim. Tá? Ainda que a gente tivesse a leitura de que os indicadores de inflação fossem persistentes nos Estados Unidos, a gente não... dava um certo incômodo, vamos colocar assim, na abertura dos números de inflação, ainda que os headlines mostrassem queda. Dava um certo incômodo. Mas tinha essa esperança, né, que os números de emprego ajudavam a validar isso, de que devagar a gente estava chegando lá, né, numa redução do nível de atividade que ajudaria a trazer a inflação para baixo. E aí isso foi por água abaixo recentemente, até em outros indicadores, né, de preços de casa, vários outros indicadores que
tiveram queda forte, começaram a diminuir muito a taxa de queda, ou às vezes parar. Então isso fez com que a gente ficasse mais preocupado e não menos preocupado com o que precisa ser feito para trazer a inflação para baixo nos Estados Unidos. E nesse sentido do que precisa ser feito, você acha que essa precificação que o mercado tem aí de bater de 5,25 e ser o limite é factível? Não, pode até ser. A questão é se a média em 5 anos vai ser 4,30. Uhum. Uma coisa é muito diferente da outra. Obviamente, se for a 6, a chance de bater 4,30 é zero. Né? Você teria que ir para 6 e depois para 2. Eu acho que 2 a gente vai demorar um pouco para ver. Eu ainda acho que no longo prazo o valor do dinheiro é menor, tá? Eu acho que no longo prazo o valor do dinheiro é menor. Acho que a gente vai ter ganhos de produtividade, vai ter um monte de coisas do ponto de vista tecnológico que vão ajudar a trazer a inflação para baixo. Mas hoje, a gente não, nos Estados Unidos, a gente não está gerando emprego de engenheiro de software, né? Ou apresentador de podcast. Né? Não é isso que a gente está gerando nos Estados Unidos hoje. Hoje está sendo restaurante e hospitalidade. Isso é um emprego de relativa baixa produtividade. Você precisa de muita gente mesmo. Né? Não é um negócio que 2 caras falam para 50 milhões de pessoas. Né? Então você absorve muita mão de obra. Ele é inflacionário no sentido de que essa massa consome coisas que estão presentes em larga medida no CPI, né? Nos indicadores de inflação. Então é uma maneira de crescer ruim. Ruim nesse sentido. Porque é mais difícil colocar a inflação sob controle quando você gera um monte de emprego com baixa produtividade. Né? Que é o que está acontecendo hoje. E a gente precisa normalizar isso. Né? Esse setor e outros setores que consomem muita mão de obra, tem uma produtividade mais baixa, esses setores precisam arrefecer. E até agora não aconteceu. E com esse movimento dos juros, a gente tem escutado muitos gestores falando que o prêmio de risco para ações lá fora está bem significante, né? Que dado todo esse contexto, está difícil de ficar alocado, comprado no S&P, algo do tipo. É a visão de vocês também? A gente não tem hoje posição alocada em bolsa lá fora. Né? Na verdade, a bolsa, a mesa está até vendida lá fora. Então, uma das coisas que faz é que, não aconteceu ainda, mas se eu tenho uma discordância forte com a mesa, a gente faz a operação, eu faço a ponta contrária e está tudo certo. Mas não aconteceu ainda. Né? E eu não tenho posição especialmente forte nesse ponto. Acho que algumas ações vão participar de uma revolução tecnológica do negócio de inteligência artificial e tem muita coisa. A tecnologia está acelerando barbaramente. Tá? Eu acho que vai ter muitos setores específicos que vão se beneficiar disso. O ambiente é claramente mais desafiador e eu, como eu comentei antes, eu fiquei um pouco mais preocupado com o nível de restrição necessária para trazer a taxa de inflação para baixo. Então, se for 6, obviamente vai ser mais difícil você ter uma performance muito especial para a Bolsa Americana. Lado positivo lá fora é que está sendo feito um dever de casa muito grande, que durante muitos anos as empresas conseguiram, de tecnologia, destruir valor de uma maneira incrível. Né? Que o Twitter mostra claramente isso, né? Que a empresa pode rodar com 20% dos funcionários. Né? Eu não ficaria surpreso se... Microsoft eu acho que não, mas Facebook devia poder rodar com 20% dos funcionários. Né? Por qual razão você diz isso, assim, especificamente? A Microsoft faz muita coisa diferente com o negócio de cloud. As coisas que são plataformas de como que é o Twitter. Né? O Facebook é mais assemelhado claramente ao Twitter do que a Microsoft, sim, certo? Sim. É um negócio, na essência, extremamente escalável. Na essência, extremamente escalável. E não foi. Tinha níveis de contratação absurdos. E eu acho que isso... a mudança do nível da taxa de juros foi um pedaço do motivo pelo qual essas empresas estão passando por uma dieta forte. Né? E eu acho que vão sair muito mais fortes do outro lado. Né? Então, eu não ficaria pessimista no longo prazo na Bolsa Americana, hipótese alguma. Ainda acho que
de longe, né, o melhor lugar para gerar retorno no longo prazo. Tá? Ali tem toda a parte de tecnologia revolucionária, seja genética, seja de inteligência artificial, tá ali. Tá? Tá tudo ali. Então o futuro é ali mesmo. Mas o futuro não é esse ano. Sim. Então o futuro é um período mais longo. Eu ia até perguntar a respeito disso, assim, qual que seria então a justificativa para você não estar conforme a posição da sua mesa vendida em por isso, porque acho que o cenário é em aberto para o nível de restrição econômica que você vai precisar para trazer a inflação para 2%. Uhum. Então parece um risco alto hoje. Não, show. Eu acho que sobre os Estados Unidos a gente falou aí de juros, deixou claro também a visão a respeito do universo de equities, né? E eu não vou perguntar sobre moeda agora, porque eu vou perguntar quando a gente chegar na parte de Brasil, que eu acho que as duas coisas vão conversar, né? Mas só pra gente manter o mistério até adiante. Mas aí eu queria falar sobre outros mercados internacionais, né? Você comentou com a gente que vocês estão com uma posição em México. Eu queria entender qual que é o racional por trás. México moeda, que era o que a gente tinha. A gente acabou de sair. Saiu? Dessa posição. A moeda bateu o high de muitos e muitos anos. Agora, ontem, se eu não me engano. Então, a moeda andou muito. O par com o real, então, andou barbaramente. O México, primeiro começar, foi um bom governo de esquerda. Né? Paralelo com o Brasil é interessante. Que é onde agora a gente tem um governo de esquerda muito diferente. Né? Lá você tem um Banco Central agindo de uma maneira extremamente ortodoxa. E você teve um governo que não deu ajuda no Covid. Incrível. Governo de esquerda que não deu ajuda no Covid. Então mostrou o que é o principal. É o principal. Né? A gente aqui tem tanta esperança, vamos colocar assim. Eu acho que é normal do brasileiro ter esperança do que o governo vai fazer por você. Sim. Né? Eu brinco que a minha esperança era só que não tivesse governo. 4 anos sem fazer nada. Não muda nada. Deixa parado. Não faz nada. No Brasil, nada é bom. No Brasil, nada é bom. E o México tem feito muito na direção certa, inclusive. E é mais fácil. É verdade que é mais fácil fazer vindo da esquerda do que na direita. Né? É mais fácil fazer as coisas corretas vindo de um partido de esquerda do que de direita. E o México fez tudo isso e o México pega carona na força da economia americana. Uhum. Né? Então esse era o motivo, mas a moeda andou bastante já. Então a gente saiu da posição de México e era uma posição que, como eu falei que a gente voltou pro feijão com arroz antes, era uma posição que falava bastante com a outra posição de moeda A que misteriosa. a gente tinha. É isso. Então, por exemplo, dado que a gente está tomando juros lá fora, se o juros viesse um número mais fraco, o México iria se beneficiar bastante. Então compensaria outras posições que a gente tem. Então a gente está nesse quebra-cabeça de uma maneira mais adequada, vamos colocar assim. Uhum. E no preço que chegou, a moeda, na nossa leitura, a assimetria já não favorecia tanto. Acho que era mais fácil a moeda sofrer mais no caso de números fortes, por exemplo, da atividade americana, que subisse mais os juros, do que ela se valorizar no caso de um número fraco. Né? Então, por isso que a gente saiu da posição. Boa, maravilha. Uma outra posição que vocês saíram recentemente também foi vendido no euro, né? Também a gente queria escutar um pouquinho a respeito dessa sua visão na Europa. Primeiro que vocês tinham essa posição, porque fez sentido fechar, e depois a gente fala mais sobre o momento atual. Sim. Essa é uma das que... Eu tinha uma posição basicamente zerada, eu vou te dizer, a mesa chegou a estar comprada em euro contra dólar. Depois zeraram e aí eu cheguei a ter uma posição vendida. O pedaço porque era uma maneira de você diversificar a posição tomada em juros nos Estados Unidos, né? Contando com o dovishness do ECB, que normalmente você pode contar. Na história, o ECB sempre reage tarde, pouco. E isso não mudou. O motivo da gente sair foi, de novo, o patamar, perto desse 1,05, 1,06.
acho que, de novo, tem menos upside para essa posição vis-à-vis com a variação de taxa de juros americana do que a gente gostaria. Por isso que a gente zerou a posição. Eu acho que resiliência foi o ponto-chave, né? Resiliência de economia versus as expectativas em algum momento. A Europa ficou muito claro a respeito disso. Um processo pós-início da guerra, né? Acho que é melhor dizer assim, ali no meio do ano, quando todo mundo tinha expectativa lá embaixo, o negócio... O pedaço foi a capacidade deles equacionar a questão da energia. Isso foi em larga medida equacionado. Mas acho que a Europa tem os problemas crônicos tradicionais. É um lugar onde é difícil ter crescimento alto ali. Extremamente engessado do ponto de vista de regulamentação. É um lugar legal de baixo crescimento. Eu falei isso. A União Europeia não caminhou na direção de tornar a economia mais livre. Não teve... Acho que não tem nessa motivação. Não tem... Eles estão satisfeitos, vamos colocar assim. Eles estão satisfeitos. Então, não é um lugar que você gostaria de ficar comprado só se você tivesse uma situação diferente, né? Moeda é sempre uma relação entre dois lugares, né? Então, para você ficar comprado no euro contra o dólar, acho que é mais uma opinião sobre a fraqueza americana do que sobre a fortaleza europeia. Acho que é difícil imaginar nesse momento comprar euro pela fortaleza europeia. A Europa é um lugar bom para morar, né? Acho que para morar é não bom. para ganhar dinheiro, só para gastar. Para gastar. Né? Para gastar é bom. Com certeza. Você Meio gostava caro. de gastar lá? Tem lugar mais barato, mas é um lugar muito legal. Lá é Não, caro. é caro. É bem caro. Mas é um lugar fantástico. Tava vendo passagem, a mais baratinha pra ir em julho pra lá, sabe quanto tá saindo? 7 conto. O que você tá programando pra julho aí, hein? Férias? Por que não? Vai passar julho no Mediterrâneo. Você viu? Era o objetivo inicial. Aí eu vi o valor e falei, acho que Miami dá. Caramba, tá assim, cara? Miami tá metade do preço. Tá 3.300, 3.400. Você tá com visto em dia? O pai tem passaporte europeu, né? Ah, Mais fácil, né, papai? moleque, aí sim. Eu vou ter que dar um pulo lá no Rio pra ver se eu consigo atualizar o meu, porque aqui em São Paulo tá uma fila inacreditável. Tá inacreditável a fila aqui. Acho Papo de mais de um ano, né? Tá um pouco melhorou. mais rápido. Eu vou marcar e vou lá, cara. Vou ter que ir pro Rio de Janeiro. Caramba, que chato, cara. Difícil. Sua vida é complicada. Que chato. Mas eu queria falar de outra geografia aqui. Uma geografia que, assim, óbvio, México a gente nem fala tanto nessa mesa aqui. Curioso isso. A gente não fala muito. Mas Europa a gente fala bastante, Estados Unidos também. Tem uma terceira que a gente fala muito, mas que não aparece o quanto deveria, que é China. China... Você vê qualquer tese de Brasil, sempre aparece um China no meio, vai falar Estados Unidos, China de novo. China pra todo lado, né? Posso só trazer uma curiosidade a respeito de China? Por favor. Antes de você complementar a pergunta? Fala. Tava vendo um dado interessante, né? Do fim das eleições até o momento atual. Eu mandei ali no grupo, você deve ter visto. Se você tira Vale e CSN da conta, a bolsa era pra estar tipo em 96, 95 mil pontos. E foi a reabertura de China, né? Foi o momento que pegou. A gente só tá acima dos 100 mil, 103, 104 por conta desse país que a gente deveria até comentar 100 mais. mil capenga, né? 100 mil bem capenguinha. 100 pouquinhos. 100 baixo. 100 baixo. Mas enfim, bom, ótimo dado que você trouxe aí. Acho que mostra bem a relevância desse assunto, né? Mas que divide opinião inegável, assim. Tem uma galera que é otimista, fala da questão da reabertura no curto prazo. A gente ouviu aqui gente com uma visão mais estrutural, tipo o Rui Alves, por exemplo, naquela visão de nunca vimos a China destruindo casa, vai começar a ver. A população está envelhecendo. Redução populacional, né? Crescimento demográfico negativo, né? Uma coisa... enfim, um ambiente bem diferente. Aí começa a aparecer balão, aí vai um monte de coisa. É complicado. Mas eu queria entender um pouco de como que tá a visão. Vocês estão com uma visão mais otimista para a geografia, menos otimista? Acho que hoje em dia vai ser difícil achar alguém que está mais otimista com a China no longo prazo. Acho que essa população diminuiu muito. Né? Um pedaço porque é inevitável. Acontecer com todos os países do globo. À medida que você fica mais rico, é mais difícil crescer a taxas exorbitantes. Isso é difícil arranjar o contra-exemplo. Né? Tem alguns menores. É mais fácil quando você é pequenininho.
Não é o caso da China, certo? Então, primeiro vento contra do crescimento chinês, de longo prazo, é esse. É mais difícil, né? As coisas mais fáceis já foram feitas, né? Crescimento populacional claramente é um problema para frente lá, ou decrescimento, né? A queda da população. E você teve uma mudança que eu achei muito relevante recentemente, que foi um retrocesso com relação à abertura para o mercado, que foi o que gerou esse crescimento espetacular que a gente teve na China. A China não cresceu porque é comunista, né? Todo o crescimento veio quando o Partido Comunista decidiu que um pedaço da economia a gente vai deixar para o mercado. E daí teve esse milagre chinês, que saiu de um país miserável para o país de hoje. E a impressão é que o Xi, pelo visto, deve estar meio satisfeito com isso, né? E voltou atrás com uma série de intervenções no setor privado que gera uma insegurança enorme para novos investimentos, principalmente vindos de fora. E pós-guerra da Ucrânia, e o que aconteceu com as reservas internacionais da Rússia, por exemplo, que na minha leitura se me perguntasse antes, eu ia achar que o que aconteceu é impossível, né? Vão pegar a reserva da Rússia e vão falar que não, essa agora vai ficar aqui comigo. Não pode meter a mão, não. O dinheiro é seu, mas não. País soberano, né? Uma coisa é o cara que foi preso porque matou tantas pessoas, outro tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim. Esse não, é um país soberano. E confiscaram as reservas. Então, nesse mundo, você ter ativos no principal adversário geopolítico dos Estados Unidos, acho que precisa de um grau de coragem alto, né? Você soma isso, um grau de intervenção do Partido Comunista Chinês em vários setores da economia, mas setores que ele simplesmente desapareceu, né? Na parte de educação, que a parte privada evaporou, e setores que ele meteu o dedo diretamente, né? Gerou uma insegurança institucional enorme, né? Então, e, consequentemente, isso prejudica o crescimento futuro, né? Porque um incentivo para o setor privado gerar novas ideias e florescer, e mais do que isso, agora um bom pedaço, inclusive, está sendo direcionado pelo Partido Comunista Chinês, e quando você direciona, você não deixa atuar o filtro natural do mercado de vantagem competitiva, né? Você faz aquilo porque tentou fazer 5 e aquela é que aquela é que o país se mostrou mais competitivo. Quando você força, que o governo militar aqui fez no passado, e que uma das características que o governo militar tem em comum com o nosso governo de esquerda, né, dos campeões nacionais. Quando você quer forçar campeões nacionais, você acaba gerando uma produtividade mais baixa, porque você não é bom naquilo, e, obviamente, diminui a taxa de crescimento para frente. Então, obviamente, a China tem a questão da reabertura. Tráfego aéreo é uma das coisas, por exemplo, que estava deprimido lá e vai, né, voltar a recuperar. Agora, não traz nenhuma melhora na tendência que já vinha acontecendo pré-Covid, de sequenciais quedas na taxa média de crescimento chinês, né? Então eu acho um lugar arriscado para investimento, e vai contribuir cada vez menos para a taxa de crescimento global. E só para entender como você opera esse tipo de situação, assim, você vê que tá vindo um headline que vai, reabertura, você sabe que vai ter, alguns setores vão explodir, mas ao mesmo tempo você sabe que o estrutural do país é péssimo. Você tenta surfar esse curto prazo ou você prefere não pisar lá dentro? Depende a grande discussão de quanto já está no preço ou quanto não está no preço, né? E é sempre caso a caso, sempre difícil você ter essa leitura ex ante, né? Eu normalmente sou mais avesso
a montar posições, principalmente grandes, quando todo mundo tem a mesma opinião. E às vezes a mesma opinião dura muito. Foi na Bolsa Brasileira, lembra? Quando, né? Todo mundo achava que comprar a Bolsa era bom. E valuations absurdos, empresas, né, que... Eu comentava na época, acho que talvez no podcast de 2020, né, que estava lá, empresas como Magazine Luiza e outros que... A história desse tipo de empresa é quebrar. Essa é a história. No passado, você pega as outras que fizeram isso. No passado, normalmente elas quebram. E aí você tem múltiplos enormes, que você coloca pouca dúvida. Pode ser que seja diferente? Pode, mas você tem que ser diametralmente oposto, né? Não é como se a empresa fosse a Microsoft, a empresa de software. Não. A empresa de software fala, não, isso é normal, a empresa normalmente perde dinheiro durante o tempão, depois ganha tubos. Fala, não, todas as que operaram nesse setor, eventualmente quebraram. E essa daqui vamos pagar um múltiplo infinito. Mas a gente teve isso, então, às vezes o consenso consegue trilhar, né, um caminho de mercado durante um bom tempo, surpreendentemente. Mas é difícil, a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter posição grande surfando em tamanho consenso. Mas você tem alguma geografia? A China é um caso de país tipo ininvestível ou dependendo da oportunidade você Hoje pode eu diria que é ininvestível. Ah. Hoje eu diria que é ininvestível. Amanhã não sei. Né? Não vejo, não teve nenhuma indicação de mudança de rota por parte da China e ao contrário, você teve um recrudescimento do atrito geopolítico. Então, eu diria que hoje o risco é maior do que ontem. E aí, naturalmente, assim, o que se deriva de China, quando a gente fala de... É o Brasa. É o Brasa, mas antes de chegar no Brasa são as commodities, né? Boa. Tipo, China, commodity, Brasil, é essa relação. É o cordão umbilical, né? Isso, exatamente. E, recentemente a gente viu muita gente pessimista com o preço atual de minério, achando que tem que corrigir para baixo, que o petróleo tem que andar, até muito por conta de China. E eu sei que vocês têm uma posição comprada em cobre, né? Qual que é a visão, assim, se a gente colocar tudo isso na conta, baseado com o que ocorreu com China? Cobre era uma das posições na reabertura da China. Essa posição a gente já diminuiu muito. Um pedaço porque, se você ver research, a teoria diz que vai faltar cobre, vai ser o fim do mundo, porque ninguém investe mais em mina e tal. Então, surpreendentemente, apesar desse cenário unânime e apocalíptico, o cobre não dobrou, certo? Então, algo estranho passa. Um bom pedaço vai para a demanda de construção civil na China, eletrificação, enfim. Mas o cobre é altamente reciclável também, por isso na parte que não é construção civil, né, que tem, por definição, o período de reciclagem é muito alto. E a mesma coisa vale para o minério. Tá? Os Estados Unidos consomem pouco minério, né, porque tem muita sucata. Numa situação que a China eventualmente vai chegar. Né? O minério não é escasso. Não? Uma boa parte da crosta terrestre tem minério de ferro. O minério não é um negócio especialmente escasso. O preço deriva do descasamento entre oferta e demanda. Né? Senão como foi durante muitos anos, preço muito barato. Né? E por isso que a previsão de minério é sempre para baixo. Né? A parte de construção civil, que é um pedaço, para residência, difícil. Quase impossível voltar ao boom do que era na China. Claramente se construiu muito mais do que deveria. Por outro lado, você ainda tem um espaço do ponto de vista governamental para fazer a parte de infra. Né? Então é difícil dizer. É difícil dizer o que vai salvar daí. A gente hoje tem uma posição muito pequena. Né? Petróleo é de novo a discrepância entre o curto e o longo prazo. No longo prazo, acho que o consumo vai cair bem de petróleo. O processo de eletrificação vai ser mais rápido. Acho que, se você olha, inclusive no Brasil, né, e tem várias empresas hoje que se especializaram no negócio de venda de placa solar. Né? Você não precisa nem colocar dinheiro. O cara já te dá o desconto. Ele faz tudo para você. E você só paga menos conta de luz. E a instalação no Brasil é muito alta. E isso é verdade no mundo todo. Né? Então,
isso está acontecendo rapidamente, esse processo de mudança de matriz. Eu acho que a parte de carros também vai ser rápido. Então é mais difícil você estar muito otimista com o petróleo por um longo prazo. E mesmo os custos de fracking nos Estados Unidos também caíram muito. Então o break-even é mais baixo hoje também. Ainda que demore um pouco mais para entrar em linha. E um dos motivos do preço estar assim é porque as empresas hoje são muito mais conservadoras na sua administração de caixa do que eram no passado. Né? Antes elas tomavam muito mais empréstimo para furar um monte de poço, e depois do Covid, né, onde a gente passou por que o futuro chegou a negociar negativo, hoje essas empresas estão muito mais responsáveis, né, na alocação de caixa. Mas não tem um problema de falta, de novo, de petróleo. Mas a reabertura de China, por um lado, como eu falei, tráfego aéreo e outros, faz com que a demanda no curto prazo tenha uma melhora. E o resumo é que tem negociado aí entre 74 e 80 dólares e não sai disso. A vantagem da posição comprada em petróleo é o risco geopolítico, que eu acho que tem, seja no Oriente Médio com a situação do Irã, que não me surpreenderia se a gente acordasse um dia e Israel tivesse bombardeado lá vários lugares no Irã, longe de ser uma surpresa. Não sei nem se tem impacto permanente no preço do petróleo, mas vai gerar um certo frisson. Então, tirando a proteção geopolítica, eu não acho uma alocação especialmente boa. A posição comprada em petróleo. Posição comprada em petróleo. Não, eu queria só explorar um pouquinho, eu achei curioso a visão dele, porque se a gente pegar os seus colegas do Leblon, por exemplo, e até aqui em São Paulo, assim, não sei, Henrique, se essa não consigo te chamar de Henrique. Não sei você, H, mas assim, a gente 80-20, né, se bobear. Pô, a gente conversa com muita gente, tá todo mundo muito comprado. E, tipo assim, é muito comprado. Porque compra empresa petroleira, aí vai lá e compra o petróleo. A mesa tem uma posição comprada em petróleo pequena. Tem uma posição pequena. Porque o que eu tava lendo já que todo mundo tá tão comprado e a gente faz, né, isso aqui, a gente é um analista que é comunicador, não um comunicador que é analista, né? Então, a gente é analista de analista. A gente é analista de analista, é isso aí. Então, assim, eu tô estudando bastante sobre o tema. Eu vi ali que meados dos anos 70 teve mais ou menos uma discussão dessa, né? Você via ali você acha que era 74, algo do tipo, né? Nitidamente eu não era vivo, né? Mas olhava pra frente, você viu um descasamento de oferta e demanda, só que foi criada uma eficiência, um ganho de eficiência considerável que é exatamente o que você falou, o processo de eletrificação agora, no longo prazo, pode gerar um ganho de eficiência que você vai mudando a matriz e aí você gasta menos. Então não tem mais oferta, mas você começa a consumir menos. E aí eu tava conversando com esses gestores falando assim, ó, eu li isso aqui. Será que não pode acontecer igual? E a resposta foi, você tá certo, só que o mercado vai antecipar e o preço vai subir antes desse processo se concretizar. Sempre mais difícil essa aposta. Eu sei que vai cair, mas antes vai subir. Sempre mais difícil, certo? Acho que isso é motivo suficiente para você não ficar vendido. Certo? Certo. Motivo suficiente para você não ficar vendido. É mais difícil para ficar comprado. Né? E a década de 70 foi outro motivo, né? Você teve um embargo por causa da guerra no Oriente Médio. Perfeito. Ali foi claramente um choque de oferta. Aqui a gente pode ter um choque de oferta do lado contrário. Né? Que uma das bobagens que o governo Biden fez foi brigar com a Arábia Saudita. Né? Que era uma relação muito boa com o governo Trump. E o Biden claramente tem uma relação muito pior. E mesmo assim, o petróleo está aí entre 70... E, de novo, não é por falta. A Arábia Saudita pode produzir muito mais do que produz hoje. Muito mais. Né? É uma questão totalmente política. E econômica deles, obviamente. Eles querem maximizar a receita do petróleo. Mas eles trocariam um pedaço da maximização do efeito econômico, né, do petróleo para uma relação talvez mais amistosa com os Estados Unidos. Então, acho que o driver hoje, né, a dinâmica hoje é mais vinculada pedaço da reabertura da China, mas essa, sinceramente, nessa altura do campeonato já devia estar no preço, né? Daquelas que a gente fala, outra, não é possível, né? Sim. É que eu brinco, se você falar com o jornaleiro vai dizer, putz, China, reabertura. Né? Então,
Não é difícil não estar no preço. Sim. E, por outro lado, uma reserva de produção que é totalmente política. E um preço que não sai desse 70 e poucos para 80. Então não anima. Não anima. A não ser como um seguro geopolítico que eu acho tem seu valor. Vamos colocar assim. Acho que tem seu valor o seguro geopolítico. Mas não dá para ser uma posição grande, até porque é um ativo significativamente volátil. Isso é verdade. E acho que bate... Eu não sei, esse incômodo que ele falou que ele tem, como a gente escuta muito gestor, eu tenho também esse incômodo. E quando fica todo mundo repetindo que tá comprado, fala, não é possível. Então todo mundo já sabe, pô. Não é possível. Se andar, todo mundo ganha, se não andar... Pô, tá geral falando disso, vai faltar petróleo. Pô, será que ninguém tá avisando os caras lá pra fazer mais? Então, pô... Não, essa história é curiosa, você citou, né, da relação do Emir Saudita com o Biden. O Biden bateu muito no Mohammed bin Salman, se não me engano, o nome desse cara. Você é um cara bom de nome. Eu sou bom de nome. Você é bom de nome. O pessoal vai lá MBS. E o que aconteceu foi que ele matou, né, um jornalista. Turquia, sim. E o Biden bateu muito nisso durante a campanha. A galera pega leve também. E aí precisou um pouquinho de petróleo. Biden foi lá apertar a mão do cara. Lógico. Só que aí talvez já fosse tarde Não, demais. depois... Tentou-se, durante o período da guerra da Ucrânia, trazer a Arábia Saudita para ajudar a suprir o... Era tarde demais, né? Depois de toda a treta, o Biden chegou lá, sabe como ele cumprimentou o Emir? Meteu essa daqui, ó. Não. Aí é... Aí você vai me perdoar o francês, Biden, mas aí é foda. Aí é foda. Mas bom, trazendo do cordão umbilical pra nossa queridinha casa aqui do Brasil, nesta fazendinha que tem uma mina de minério, de ferro e petróleo. Cara, Brasil tá um negócio também curioso de falar nessa mesa, viu? Vou te falar. Porque a gente recebeu gente, ainda esse ano, a gente recebeu gente que tá bem pessimista. Sim. Né? Inclusive com posições vendidas, tomada em juros, né? Apostando que os juros vai abrir ainda mais, né? Ou seja, pegou a cestinha Brasil e falou, isso aqui é um pedacinho de cocô, vou vender tudo, né? E tem gente que tá no lado oposto, numa pegada meio do tipo, olha, realmente não é tão bom, mas tem o gringo lá que tá olhando pro Brasil, o Brasil tem commodity, tá barato, o PI tá baixo, tá? E eu sei que em 2020, quando a gente recebeu você aqui, a gente teve umas discussões sobre preço-lucro de bolsa e tal, e eu achei legal porque foram momentos que o valor nominal estava mais baixo. Acho que você falou disso sobre o S&P ou sobre o Ibovespa. O valor nominal estava mais baixo, mas na cabeça dele estava mais caro ainda por conta da piora ali, da condição e tal. Eu queria entender, né, com esse fluxo do noticiário brasileiro como tá agora, toda hora, né, esse governo aqui nesse começo tá um negócio... Todo dia tem algum negócio naquele grupo de editores do Infomoney. Nossa, pegando fogo. Meu Deus do céu. A gente tava falando do petróleo, saiu uma de petróleo ontem, anteontem, né? Com a exportação, taxação de exportação. Todo dia tem alguma 12. coisa, cara. Todo dia tem alguma coisa. Tem gente do mercado que fala, né, que as 2 próximas reuniões do Copom vão ser extremamente importantes para meio que definir como é que vai ser esse caminho, né, se é o Fernando Haddad que vai ser de fato o ministro da Economia ou se ele vai largar a mão e vai deixar o Lula tomar a decisão e vai falar amém. Tem essas discussões todas aí no mercado. E eu queria saber, né, a sua opinião sobre a região, né? Como é que vocês estão olhando para o Brasil com esse governo novo? Então, ano passado, nossa leitura ano passado é o seguinte, o Brasil estava pronto, a gente fez uma série de... Do ponto de vista fiscal, fez um dever de casa grande, diminuiu o tamanho do Estado, que é, para o Brasil, eu acho que é o principal. Tinha as condições necessárias para a gente ter uma queda de juros mais rápida se entrasse um governo e falasse o óbvio. Então, tinha uma leitura de que a bola estava na marca do pênalti, era só chegar lá, não tinha nem goleiro. Dar um toquinho que a bola entrava. Depois de eleito, o governo segue dando declarações, vamos chamar assim, estranhas. Não, mas ainda não assumiu, falando para a galera. Tem lá uma boa história para contar e os preços estão baratos. Ao longo de janeiro, começa a ficar mais claro
que realmente o Lula não foi o Mandela. Né? Ele não saiu da cadeia para falar, não, aqui eu vou punir o país, né? Vou aproveitar essa situação e vou surfar o Brasil, a melhor geografia do mundo, longe da guerra, produz commodities, está aqui. A gente tem tudo para... Né? Ele entrou realmente para aumentar o nível de ruído. Acho que, talvez pela aproximação da Gleisi ao longo do período que ele ficou em Curitiba, a impressão é claramente que ele está mais radicalizado. Não tem uma visão mais pragmática, vamos colocar assim, no primeiro mandato, como no primeiro mandato dele lá atrás. Em fevereiro isso ficou claro. Né? Em fevereiro ficou claro que ele está sendo sincero. Você não pode acusá-lo de nada diferente. Ele quer fazer aquilo que ele está falando que ele quer fazer mesmo. Ele não está falando para a galera. Ele quer fazer aquilo mesmo. E é ruim. E é ruim. Eu posso só explicar esse ponto que você está dizendo aí agora, porque uma coisa que o mercado comentou por muito tempo era isso, né? Que ele vinha a público, dizia uma coisa, mas que nos bastidores ele ia tomar outro modo de atuação, né? E o que você está dizendo agora é que o que ele estava falando ao público é realmente a intenção dele desde o início. Eu também achava isso, é isso. Eu não tinha uma opinião muito diferente dessa, não. Mas ele está dando sinais claros, que agora você já começa a entrar na parte da loucura, certo? Que é fazer a mesma coisa e esperar que o resultado seja diferente. Tá sendo mais fácil acreditar nele. Ele, de fato... Por que não significa que vai acontecer tudo ruim? Porque do outro lado você tem o Congresso, que é muito diferente do Congresso que você tinha no passado. Né? O PT é muito menor. Na verdade, o Congresso, em teoria, é comandado por forças conservadoras, não por essas loucuras. Né? Então isso vai gerar esse atrito, e a gente sabe que o presidencialismo é limitado no Brasil, depende muito do Congresso para fazer qualquer coisa. Então o que a gente tem falado lá na ADA é o seguinte: tudo errado que der, ele vai fazer. E o que seria na sua visão? Exato. A questão é quanto dá. A Petrobras vai ser um exemplo. A Petrobras é um exemplo. Acho que eles vão caminhar para mudar realmente a política de paridade de preço, dividendos. Nos bancos até agora nada ruim veio, mas se a gente tiver situação de crédito pior, você começa a ficar com medo ali. E essa razoável cordialidade, vamos chamar assim, entre o Executivo e o Congresso, acho que dura no máximo uns 2 anos. Porque esse Congresso não vai ser eleito pelo Lula. Pega lá, União Brasil, Progressista, essa galera que está lá, né, que em teoria faz parte da base do governo hoje, não vai ser eleito no palanque do Lula. Daqui a 2 anos, fora o dinheiro para construir a ponte do município que eles querem, certo? Esse dinheiro sempre passa no Congresso. Esse cara não vai se reeleger do lado do Lula no palanque. Porque do lado do Lula no palanque vai ter o cara do PT, do PSOL, né? Vai ter os suspeitos de sempre. Não vai ter o pessoal. Então, vai ser cada vez mais difícil nos últimos 2 anos, quando começar a entrar em jogo a composição do outro Congresso, né? Quem a gente vai... até por uma questão que eu acho hoje óbvia, que na ausência do Lula, a esquerda desaparece no Brasil. O Lula é o último cara capaz de fazer com que a esquerda tenha qualquer chance de vitória. Então as próximas eleições vão ser muito desfavoráveis para esse governo. Ele tem que estar nadando de braçada, né? Tem que estar sendo um governo muito bom, e o Lula com boa chance de reeleição. Querer disputar, né? E com boa chance de reeleição. Uma combinação mais difícil que vai fazer com que fique mais difícil qualquer relação no Congresso nos últimos 2 anos. Então ele tem que fazer agora. E agora você já tem uma razoável oposição às maluquices que eles querem fazer. Acabar com a independência do Banco Central, né? Essas coisas que são alucinadas. Mesmo coisas mais simples, como por exemplo, que ele vem falando recentemente, né? Que era inclusive
parte da campanha, né? Que é os trabalhadores de aplicativo. Uhum. Acho complexo também no Congresso, né? Porque tem um motivo de ser assim, né? A flexibilidade do trabalho, né? Um pedaço da geração de emprego vem pela flexibilização que a gente teve no Brasil, não só das leis trabalhistas em si, mas pelos arranjos jurídicos para o trabalho, né? Que é a microempresa individual, né? Que foi uma coisa que aumentou barbaramente ao longo do tempo, que nada mais é do que uma maneira de você ser empregado e fugir da toda a loucura das leis trabalhistas, né? Para muitos casos. Por aí. E, como é sabido, quando você desregulamenta o mercado de trabalho, o desemprego cai. Quando você regulamenta o mercado de trabalho, o desemprego sobe. É exatamente o contrário do que a esquerda acha. Sim. Né? Que é custoso, É né? isso. É mais do que custoso. Você dificulta, aumenta a fricção. Você pensa 10 vezes antes de contratar um cara. Né? Eu vou ter que, quando eu demitir, o que vai acontecer? O cara vai entrar, você não faz. Então todo esse dinamismo vem desse rearranjo que aconteceu no Brasil e no mundo, tá? Que é vinculado aos aplicativos. E eu acho que o Congresso tem hoje uma interlocução muito maior com gente mais sábia que o Executivo. E que talvez ofereça resistência maior a esses loucura. Então a gente está numa situação difícil, onde o governo vai tentar fazer o máximo de errado que der e o Congresso vai impedir. É difícil dormir bem quando você está dependendo do Congresso para impedir loucura. Né? Porque você pode colocar no meio do projeto lá um plano para gastar mais 30 bi, cada deputado faz o que quiser. E aí começa a ser difícil não passar. Né? Você começa a enrolar o meio de campo para tentar passar essas propostas. Então, o Brasil ficou um lugar bem mais difícil. A atividade está recuando, sem dúvida nenhuma. A parte externa está piorando. Né? Um pedaço porque o boom que a gente teve, por exemplo, de commodities, no mínimo arrefeceu. Né? Então você tem contas externas ok para um país que cresce pouco. Então se você cresce mais, a parte externa fica mais frágil. Né? Juros que, dada a atividade, possivelmente vai cair. Eu acho que se a gente não caminhar para uma sinalização de juros mais baixos, em algum momento a tensão no governo vai aumentar barbaramente. E ainda que a gente vai ter uma situação difícil de dizer por causa a gente não sabe a barbárie que vai ser feita com os preços da Petrobras, pode ser que a barbárie seja alta. E, consequentemente, tem impacto no preço, na inflação do ano. Mas até outro dia, em condições normais de temperatura e pressão, a gente teria uma inflação esse ano maior do que a do ano passado. A gente, de novo, como a gente estava falando nos Estados Unidos, a gente não estaria mais convergindo. Certo? Ano passado teve um monte de caretado, fato. Mas é um cenário esquisito, vamos dizer assim, para cair juros. Mas eu acho que a atividade fala mais alto do que qualquer coisa nesse momento. Acho que essa mesma que eu comentei anteriormente, que o Congresso tem uma interlocução maior, né, hoje com o resto da sociedade do que talvez o próprio Executivo, mesmo o Congresso vai começar a achar que os juros precisam estar mais baixos. Vai ser uma força difícil de lutar contra. Uhum. Tá? Então acho que os juros vão cair realmente antes do que deveria. Se você quiser atingir a meta de inflação, acho que os juros vão cair antes do que deveria. Discussão se a meta de inflação é correta ou não é correta. Acho que não é. Eu concordo um pedaço com o Banco Central, sem dúvida, que não tem nenhuma vantagem você mudar claramente a meta de inflação, porque se todo mundo sobe as expectativas, você não ganha nada com isso. Né? É uma mudança que você não ganha nada. É melhor deixar ela lá e aceitar uma inflação mais alta. Que é o que eu acho que o Banco Central vai fazer. E esse tipo de movimento nos juros, obviamente, não ajuda a moeda. Né? E na bolsa você tem um pedaço sujeito a interferência enorme, um pedaço do Bovespa sujeito a interferência muito grande, um pedaço com múltiplos alucinados, né?
E o pior, que a gente estava mais otimista no início do ano. Você tem um vendedor de pessoa física local, né, gente saindo de fundos, que isso tem sido todo dia, sai algumas centenas de milhões da bolsa. E você tem o gringo suportando. Era assim que a gente começou o ano, certo? Mas com esse governo vai ser difícil. Acho que esse governo está afastando os investidores. Eu acho que a teoria de que você vai dizer que vai salvar a árvore e que por isso vai todo mundo vir para cá não vai ficar de pé. Né? Quando você começa a atacar os contratos, né, na maneira como o governo tem feito. Então isso afugenta muito o investidor. Então hoje a gente está, na verdade, até vendido liquidamente em bolsa no Brasil, porque a quantidade de ruído é alta. E não vejo fluxo. Eu não vejo a mudança de fluxo. Você pega um cenário, como eu disse antes, onde a taxa de juros nos Estados Unidos possivelmente vai ser mais alta do que a gente tinha imaginado antes. A taxa no Brasil talvez caia de forma prematura. Então, bom para a moeda isso não pode ser, certo? E bom para risco de forma geral, acho difícil. Então, o único lugar que eu acho que poderia ter uma alocação, entre aspas, otimista de Brasil é na parte de juros, longo ou curto, juros do governo Lula, vamos colocar assim. Juros dentro do governo Lula, isso eu acho difícil a gente ter um juros muito mais alto do que hoje. Não significa que a inflação não vai ser mais alta. Tem várias maneiras de você resolver o problema da inflação e como foi o imposto de exportação. O governo de esquerda é muito criativo, incrível. Esses caras são bons nisso. Então eles saem com algumas coisas da cartola que podem fazer com que o índice de inflação fique mais baixo do que ele seria, né, se fosse preços livres. E você tem o exemplo da Turquia, por exemplo. A inflação é muito maior. Então, eu não acho que exemplos de Turquia, Argentina e outros assustam esse governo, muito pelo contrário. Acho que talvez o Lula ficaria, sonho dele, né, ser o Erdogan, né, poder ficar de forma mais permanente, faz o que quiser, controla o Banco Central. Contraponto ao Congresso. O que sempre salvou o Brasil é o contraponto do Congresso, que impede, quando a gente quer fazer o certo, impede que a gente faça o certo, né? O que impediu que a gente fosse o México, né? Você pega o governo no passado, uma boa parte do valor absurdo que a gente deu de auxílio do Covid, onde você teve uma massa salarial total crescendo com o Covid, coisa de louco. Foi porque se o governo não tivesse feito, o Congresso ia fazer sozinho. Aí o governo vetava e o Congresso derrubava o veto. Aí o governo era só o malzinho e o Congresso era o bonzinho. Então o Congresso impede que a gente dê certo. Talvez as coisas ao longo de muitos anos caminhem na direção certa. Tem caminhado. Mas também impede que a gente caminhe, acho, de forma mais rápida para uma Turquia, no caso pior ainda, a Argentina. Eu acho que Quer mandar bala aí? Não, vai lá. Vários pontos interessantes, né, nessa sua resposta. Um deles que eu achei logo no início, né, quando você estava trazendo esse fluxo de notícias ruins que vem do governo, eu acho que tem uma sinergia que é criada de uma maneira negativa com essa questão da atividade que você estava citando, né? Se você tem a atividade arrefecendo com esse fluxo de notícias já ruim, o que o governo pode talvez vir a fazer para tentar fazer com que a atividade retome, né, um ritmo legal? Então, olha só, que coisa que é o botão do pânico, né? Então, mas a resposta do governo, que eu acho que seria se o Bolsonaro tivesse ganho, seria fica quieto, que a inflação cai e a resposta é via juros. E o aumento do auxílio, na verdade, é o contrário. Você diminui a propensão a procurar emprego, certo? Não é como se o desemprego no Brasil... A situação é especialmente esquisita. Os últimos dados foram até mais fracos. Mas no Brasil a gente está com uma das menores taxas de emprego de muito tempo, né? Uhum. E, obviamente, isso fomenta a inflação, certo? Então, você devia querer aumentar a quantidade de pessoas procurando emprego, não diminuir, através de auxílio, a quantidade de pessoas procurando emprego. Então, a reação do governo é colocar medidas
que aumentam a inflação, que em teoria tornariam o trabalho do Banco Central mais difícil. Né? Então, e é diferente, as pessoas não entendem. Vou dar um... A gente cobrou imposto de exportação para a Petrobras, para as outras petroleiras, certo? Não é a mesma coisa do que aumentar o preço da gasolina. De uma maneira para a inflação não é. Pode parecer cruel, mas a gente precisa baixar a inflação. Quando você tira R$1.000 de todo mundo, ou R$100 de todo mundo, o consumo cai. Porque uma boa parte das pessoas, os R$100 vão fazer falta, certo? Você tira o mesmo montante total de dinheiro, 5 bi da Petrobras, não vai fazer diferença para a demanda. Não faz diferença para a demanda. Não é igual arrecadar 5 bi de um cara que não vai mudar nada o padrão de consumo do que os mesmos 5 bi de 100 milhões de pessoas. Não é igual. Um tem um efeito deflacionário maior do que o outro. Tá? Por isso que as políticas de redistribuição de renda têm que ser feitas com calma. Porque se você faz rápido, toda a redistribuição vira inflação e você não ganha nada. Então, esse processo que é o que a gente está fazendo, né? A teoria de colocar, como o governo fala, o social no orçamento, colocar o social no orçamento, na maioria das vezes é inflacionário. É excelente, por exemplo, você tem a situação contrária, tradicional. Né? Você tem uma inflação baixa concomitante com crescimento baixo. Excelente hora para fazer, né, um programa de safety net, né? Ou redistribuição de renda, como você queira chamar, de programas de auxílio. Né? Quando o desemprego está perto da mínima de muito tempo e a inflação está alta, não parece o melhor momento para fazer isso. E isso não vai resolver o problema da atividade, né? Porque você tem agora uma contração de crédito muito forte, que cresceu também mais do que deveria, não é só a questão das americanas, você teve uma expansão de crédito muito além do que deveria antes, feitos com taxa de juros que era obviamente irreais. Né? Então você vai ter um processo de contração de crédito que como eu estava falando nos Estados Unidos, é o contrário dos Estados Unidos, onde você não tem esse problema. No Brasil a gente tem esse problema. Então você tem uma atividade caindo com inflação alta. E você vai acabar empurrando para uma queda de juros prematura nesse sentido. No sentido de buscar a meta. Não estou dizendo que... Acho até que ela é correta. Vamos colocar assim. Acho até que a queda de juros é correta. Mas vai gerar essas consequências, por exemplo, que é pior para a moeda, porque você vai estar acelerando uma queda de juros no momento onde os juros nos Estados Unidos vai estar mais alto do que todo mundo precificava. É um cenário complexo. A gente transformou um cenário que podia ser espetacular num cenário extremamente desafiador. Né? Porque a alternativa era falar tudo certo e o câmbio estaria 4,80, 4,70. Né? E aí a expectativa de inflação estaria muito mais baixa, a taxa de juros ia cair antes. Era outra. Atrair investimento, era outro negócio. A realidade podia ser muito diferente do que com um governo racional. É que quando a gente chama de racional, eu não tenho dúvida que eles acham que são racionais. Né? A gente olha no nosso mundo. Eles vivem em outro mundo. Não dá para achar que... Eles com certeza acham que estão fazendo certo, bem. Então ninguém está lá, né? Não está lá o PT falando, não, vamos destruir tudo. Não é isso. Eles estão achando que estão fazendo bem. Na minha visão, estão errados. Né? Mas por isso que eles não fazem alternativa, entendeu? Por isso que não é só um discurso, talvez. Eles de fato acreditam que aquilo é o correto, aquilo é o bem. É por isso que eles estão fazendo. Vamos amarrar a posição de Brasil, então, porque a gente está com o tempo apertado agora, né? Eu acho que aí, então, ficou claro qual que era a moeda, a posição em moeda que a gente estava escondendo lá no início, que justifica tanto pelo fator brasileiro quanto lá fora, né? Claramente comprado em dólar, né, Márcio? Sim, a gente está comprado em dólar. A gente tem uma posição de juros, como eu falei, dentro do governo Lula. Acho que a gente vai ter zero ambiente com esse nível de atividade para subir mais os juros do patamar atual. E bolsa a gente está, nesse momento, levemente vendido, vamos chamar assim, levemente vendido. Então essa é... E aplicado em juros? Aplicado em juros. Boa. Juros mais curto, né? Mais curto. Juros mais curto. Muito bom. Você está apostando na inclinação da curva? Não. Agora que eu falo... né?
Na inclinação? Muita gente tá. Sim. Não tô apostando na inclinação da curva. Cara, não sei, hein? Talvez você deveria. Não, cara, lá a gente... Que agora você viu que eu tô chique, né? Comitê, os caramba. Pô. Não, mas a gente deu uma encurtada ali nos vencimentos. Mas é que a perspectiva é outra. Não tem o mesmo nível de flexibilidade que o Márcio tem lá no... A gente deu uma encurtada nos vencimentos. E um dado interessante que eu tava olhando, inclusive, né? O IMAB 5, que é o índice dos títulos IPCA mais curtos, né? Você pega ele since inception, desde o começo... na janela de 60 meses, 100% das vezes bateu o CDI. Então, a gente olhou esse dado aí, parece ser uma... Mas eu tinha muita coisa pra perguntar pro Márcio. Que merda, 1h30 é muito pouco tempo, cara. Que saco. A gente vai lá perguntar pra ele. A inflação ele. no Brasil é alta. É uma prova. Mas é porque esse negócio do botão do pânico é um negócio que a gente tava olhando lá, né? Porque quer dizer... A gente viu um dado da Anfávia. Nossa, a galera do comitê vai falar, ou ele vai acertar demais, ou ele vai errar feio, sabe? A gente tava olhando uns dados da Anfávia de veículos pesados. Que deve gerar um impacto no crescimento. Na ordem de grandeza, tipo, 0,5% do PIB, assim. A gente tá com uma expectativa de um PIB negativo no segundo semestre. Não sei se é a mesma visão de vocês lá. O nível de retração tá alto. De novo, vamos ver o que o governo vai fazer. E aí a nossa preocupação é essa tá a discussão lá. Será que o governo aperta o botão do pânico? Porque PIB negativo agora seria uma coisa... O correto seria deixar na mão do Banco Central. Mas se você apela para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, aí complica muito. Esse é meu grande medo. Se começa a subsidiar juros com crédito tá contraindo agora, começa a dar crédito na mão da galera... Até agora... O que o Campos Neto faz numa situação dessa? Não, essa é segura complexo. Juros mais alto por mais tempo. Então, mas e aí? O Lula mata ele no dia seguinte. O problema, acho que o Banco Central tem que tomar cuidado para não perder o apoio do Congresso. Então tem um nível de... Vai precisar de uma dose de pragmatismo em algum momento. Né? Mas o governo, nesse ponto, nos bancos até agora não fez. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Esse é o call do Stetter. O call do Stetter vai fazer em algum momento e aí o bicho pega. A gente acha que tem esse risco também. Lá não é Stetter Asset, mas na SPA. Mas boa. Bom, eu queria mais 1h30 com ele. Sim, com certeza. Mas não vai ser hoje, até porque ele odeia São Paulo, então não quero ficar torturando mais ele aqui. Nando Lima, aniversariante do dia que não comeu bolo, você está dormindo? Ótimo, então, por favor, roda a vinheta do Ping Pong. Vou te falar uma coisa, Stetter, a gente entrevista a gente... Você viu quantas entrevistas a gente fez ano passado? Várias. A gente estava ao vivo todos os dias, menos sexta-feira. Uhum. É mesmo. Inacreditável. E aí eu começo a reparar no jeito que os gestores falam, na dicção. E eu gosto dessas dicções mais dramáticas, sabe? Sim. Ele tem uma dicção dramática Pausada. Gostoso de ouvir. Eu tô ouvindo aqui, parecendo podcast, que aqui fica parecendo podcast. Fica mesmo. Fica interessante. Eu fico imaginando quem tá ouvindo na esteira e fala, nossa, é impactante, né? Essas pausas que o Márcio dá no... Entra na mente da Entra pessoa, na né? mente. Igual, ele fala bem pra caramba. Pô. Mas, bom, ping-pong pra você que está pela primeira vez aqui. Nosso objetivo é fazer perguntas rápidas pro nosso convidado. Ele responde também de forma rápida, né? No tamanho de um tweet, Henrique Stetter. 240 caracteres, mas se o convidado quiser, dá pra ser infinito, igual no Twitter atualmente. A gente só fala atualmente. isso pra ficar engraçado. Mas, bom, a nossa primeira pergunta é sempre a indicação para nossa biblioteca de gestores que a nossa queridíssima Super Rafa atualiza na ponta ali para vocês. E, bom, o link da nossa biblioteca está na bio do Instagram. Você vai lá, @StockPickers_, clicou, todas as sugestões de todos os convidados da história do Stock Pickers está lá. Então tem livro pra caceta lá pra você consumir. E, bom, Márcio, um livro. Acho que é o mesmo na última vez que eu estive aqui, O Sinal e Ruído, do Nate Silver. Por quê? Eu acho que é um pouco... Ensina como você ser capaz de analisar a enxurrada de informações que hoje você tem disponível. Né? E a maior parte é ruído. Né? E um pedaço da arte de fazer um negócio de gestão é conseguir separar
os dois. Difícil pra caramba fazer isso, tá? Ixi, Tá maluco. É mais aqui no Brasil, né? Nossa senhora. Bom, a segunda... No mercado acionário, né? A gente, Stock Pickers tá no nome aí. A gente gosta muito de saber, né? Sobre a opinião do... A gente gosta de ouvir o management, né? Quando a galera fala da... Como é que é, Stetter? Faz o seu accent aí pra gente. Opa! Management. Management. Agora foi. A gente gosta muito de ouvir, né, a opinião dos executivos da companhia sobre a própria empresa, né? E para alocador também é legal ouvir a opinião do gestor sobre o futuro da gestora, né? Então, eu queria que você deixasse um recado aí pro mercado sobre o futuro da Adam. O que você espera, o que você vê? A gente voltou para a raiz. A ideia é voltar para o retorno raiz. Adam Caramba, representa curto e grosso aqui. o início. É isso. Back to the basics. Nossa, soltar essa num slogan da marca. Vamos fazer o seguinte, a gente vai patrocinar em canal aberto, um patrocínio da Adam. Aparece no final, Adam Capital, Back to the Basics. Tá maluco. Me arrepio inteiro. Nossa, bonito. Quais foram os trades mais vencedores da história da Adam? Acho que logo no início a compra em S&P era mais contrassensual, vamos dizer assim. E eu acho que foi muito vitoriosa. Essa eu acho que foi importante. Foi a que mais contribuiu, assim, você acha? Foi uma das, teve outras. Né? Tem muitas, né? Acerta pra caramba, né? Tem fácil. um monte. E qual foram os trades de maior aprendizado? Acho que a parte de juros, principalmente no evento do Joesley e tal, que foi uma das coisas que marcou a gente. Sem dúvida nenhuma. Perfeito, muito bom. Márcio, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que é difícil tirar você do Rio de Janeiro, mas a gente conseguiu. Né? Dá pra colocar no currículo, né? Efeitos da sua carreira. Tirei o Márcio do Rio de Janeiro. É isso. Tirar do Rio de Janeiro não é tão difícil, mas trazer pra São Paulo é especialmente difícil. Mas, a gente tem uma admiração muito grande por você, pela Adam. A gente tá muito feliz que você aceitou o convite de participar. Foi uma honra ter você aqui hoje com a gente. Não, grande prazer. Obrigado pelo convite, gente. Muito bom, muito bom. Agazão. Boa, mais um. É Esse isso. eu tô com uma expectativa, eu vou dar meu call aqui, colocar o meu na reta. Eu tô com uma expectativa, você viu que o meu na reta, né? Você não fala Não, dá o seu call. Mas eu acho que esse episódio especialmente vai ir muito bem. E vai, além de audiência, vai a galera do mercado. Porque só naquele videozinho que a gente soltou de teaser, já choveu de mensagem. Puts. Então você imagina aí como é que o mercado vai ouvir com certeza. Esse sim. eu não tenho dúvida. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa o feedback de vocês aí nos comentários O também. like também, por sinal. O like, os comentários no YouTube estão aí pra isso também. Deixa o seu feedback. O dislike não dá não. Não. Tá? Se você não gostou, só vai embora. Comenta e vai embora. Não precisa O dar dislike do nosso você pode ir na página do concorrente. Não. Guarda pra você. Guarda pra você o dislike, thumbs up sempre. Segue a gente, se inscreve pra ficar sabendo dos novos episódios. Você que tá escutando aí no podcast, tá fazer aqui uma versão mais Leblon. Você que tá correndo aí na beira da praia, com um belo nascer do sol pela manhã, né? Porque se você tá correndo de tarde, você é vagabundo, brincadeira. Mas você que tá correndo aí de manhã no Leblon, entendeu? Tá chegando aí no Bebê Lanches pra pegar o seu lanche, entendeu? É isso aí. Tá pegando sua aguinha de coco, né? Que delícia. Tá pegando o seu mate. Mate é bom demais. Mate da casa. Vai tomar mate da casa, que é bom demais. O do Gourmet. O do Gourmet é muito bom. Toma lá no Gourmet o mate da casa e fala que foi eu que indiquei, pra eles me dar desconto na próxima vez que eu for. Mas você aí que tá ouvindo no podcast, não esquece de compartilhar a gente em todas as suas redes sociais, né? Se a mensagem foi importante pra você, pode ser pra mais alguém, então spread the love, né? O que a gente fala aqui no Stock Pickers. Foi uma honra ter a nossa audiência aqui. E pode terminar aí o seu treino funcional na praia, que eu sei que você tá fazendo, antes de dar um tibum no mar e começar o dia. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Acompanhe as redes da Adam também. Um beijo. Tchau! Show me the money.